Glória a Deus. Pai do Senhor para todos, aos que nos ouvem pela página do Facebook, que tenhamos um bom dia na presença de Deus, né? E que o Senhor venha consolar, confortar a família aí que está enlutada, né? Nós tivemos hoje essa notícia, logo pela manhã, da falecimento do nosso pastor vice-presidente da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, pastor Carlos Otávio, né? Com muita tristeza, com muito pesar, mas o Senhor conforte os corações das famílias, né? De todos os amados irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nesse dia 7 de março, estamos reunidos aqui, pouca gente, né? Só a equipe que faz parte do nosso culto online, a Escola Bíblica Dominical. Começando a chover de novo, né? Eu esqueci de colocar uma pessoa lá na frente na Escola Dominical, né? Mas depois a gente faz, né? Tá só iniciando. A lição de hoje é bem atual, né? Diante do momento que estamos vivendo de pandemia, de enfermidade, mas o texto diz que o Senhor Jesus cura hoje, né? Até a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Já fizemos a leitura bíblica em classe, baseada em Isaías 53, dos versículos 4 aos 6, e Mateus 8, que faz referência a esse livro do profeta Isaías. Os irmãos, o assunto desse trimestre, nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, né? E dentre os dons espirituais, nós temos os dons de curar. Então nós vamos procurar entender aqui a cura divina na Bíblia, né? Os conceitos da cura divina na Bíblia. Vamos tentar pontuar aqui a cura divina como parte da salvação, como bem falou aqui o profeta Isaías, né? E também refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. São 3 tópicos nessa lição. O irmão presbítero Misael fez aqui uma leitura do texto e fez a introdução. O que nos chama a atenção na introdução é que toda a ocasião em que Cristo ia curar uma pessoa, Ele demonstrava íntima compaixão, né? Íntima compaixão pelo doente, pela pessoa que estava enferma. Então, no momento em que nós nos colocamos, né, na dependência de Deus para orar pelo enfermo, e tivemos aquela misericórdia daquela pessoa, e certamente com a oração da fé, Deus pode curar, como de fato, né? A questão é que tem questões que Deus, né, tem enfermos que Deus não cura. Isso é um mistério que nós podemos dar um exemplo. Nós temos um jovem pastor na Bíblia que ele era muito novo, mas ele tinha constantes enfermidades, que era o jovem Timóteo, né? Então tem algumas enfermidades que hoje em dia, né, nós estamos vendo que tem pessoas que, mesmo sendo cristãs, verdadeiras, fiéis, mas elas adoecem, porque isso faz parte. A origem da enfermidade tem 2 questões, né? Nós vamos ver aqui a questão do pecado original e as questões também da falta de cuidado pela sua própria saúde. Mas, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a cura divina na Bíblia, certo? Os irmãos que acompanham as nossas revistas, né, nós temos essa lição, já estamos na 10ª lição. Então, a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, né? Deus falava muito sobre a prevenção de doenças, né?
E era uma orientação bíblica e as curas de Jesus também no Novo Testamento, né? Então, tanto no Antigo Testamento, né, como nós vamos observar, como também no Novo Testamento, Jesus curando os enfermos. Então a Bíblia está repleto de curas. Se fosse catalogar cada uma das curas, né? Aquela passagem que ele diz que nenhuma daquelas enfermidades que atingiram o Egito, se o povo da aliança permanecesse obediente, Deus não ia ferir eles, porque as doenças que vieram sobre o Egito foram questões de juízo de Deus sobre uma nação pecadora, né? E em relação ao povo da aliança, naquele contexto ali, eles estariam resguardados daquelas doenças lá que estavam ali, que houve sobre as pragas, se eles permanecessem em obediência ao Deus da aliança. Vamos falar aqui sobre a saúde pública no Antigo Testamento. Vamos tentar correr, que eu estou começando tarde, né? Terminar no horário. Olha, diz assim que... Diz um texto bíblico, como promessa de Deus, que eu vou citar aqui na Bíblia, que está no livro de Êxodo 15, versículo 26. O que diz essa mensagem? Nessa ocasião, Deus sarou as águas de Mara, que estavam as águas amargas. Não é assim? E agora Deus faz uma promessa. Se ouvirdes atento a minha voz, está escrito, a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, o que ele diz? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, ou que te cura, né? Tem aquela expressão, Yahvé Rafá, o Senhor que te sara, que te cura. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Então essa é uma primeira promessa. Claro que no livro de Gênesis, quando Abimeleque tomou a Sara de Abraão, né? Abraão mentiu, e ali houve uma enfermidade, e aí Deus usou o patriarca e orou por Abimeleque, aquelas pessoas ali. E a enfermidade era a questão mesmo, foi assim uma questão, infertilidade, né? A infertilidade. Interessante que Abraão orou pela cura da infertilidade de Abimeleque, todas aquelas pessoas ali, enquanto que Sara era, além de ser uma mulher que não era, como é que diz? Que não procriava, né? E mesmo assim ele orou pelas pessoas e Deus curou Abimeleque. Mas aqui está escrito que se ouvis a voz de Deus, o Deus da aliança, nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito viria sobre aquela nação. De primeira mão aqui é uma promessa dentro desse contexto aqui, sobre as enfermidades que vieram sobre o Egito. Certo? Então, passando adiante, nós podemos observar que a vida dos israelitas era centrada em Deus, né? Lá em Deuteronômio 6, Deus está falando ali que, primeiramente, a palavra tinha que estar junto no coração de cada um dos servos de Deus. E aquela mesma mensagem, eles deveriam passar para os filhos. Tem até ao deitar, ao levantar, no caminhar, tinha que escrever nas portas, tinha que comunicar, verbalizar e, sobretudo, porque o que tem mais poder para um pai ensinar um filho é ele viver aquilo que ele está ensinando, né? Não é verdade? Porque ele manda as crianças fazer uma coisa, se ele mesmo não obedece, qual a moral e a autoridade que ele vai ter? Então, os meninos, as crianças são observadoras. O pai manda fazer, mas ele não faz. Então, é importante, Deus falou, coloca no teu coração em primeiro lugar. Depois, tem um texto que ele diz que você teria que incutir na cabeça dessas crianças a mensagem que ele, o pai, estava encarnando.
Isso é forte para a família, viu? Glória a Deus. Então, e aqui diz assim que a cura dessa enfermidade em Israel era essencialmente milagre, né? Não existe, o próprio Isaías, né? Deus orou pelo Ezequias, que estava com a enfermidade no estômago, e ele foi curado, né? Depois ele recebeu de Deus um milagre, né? Principalmente doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Acreditamos que essa questão dos povos vizinhos, eles usavam de meios, algumas coisas como questões espirituais, né, que as pessoas usam até esses recursos hoje, né? Acham que invocando os espíritos vão curar as pessoas, né? Acaba ficando curando de uma coisa e adoecendo de outra. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar a medicina atual. Jamais, nós não podemos chegar a esse ponto, né? Nós temos que, graças a Deus, né? Que Deus deu sabedoria aos homens, que eles têm as condições. Agora a gente observa que tem algumas doenças que o remédio é só um paliativo, né? Infelizmente. Eu perguntei ao médico, doutor, e aí, eu desde os 38 anos que eu tomo esse remédio, será que eu vou continuar? Não, aí isso vai ser a vida toda. Eu disse, meu Deus do céu, que é o remédio de pressão arterial, né? Não queria usar não, mas se a gente deixa de usar, começa a sentir dor de cabeça, sabia? Mas tem irmãos que espiritualizam, né? Acha que você não tem que usar remédio nenhum. Aí, nosso pastor até falou que teve alguns irmãos que espiritualizaram essa doença aí. Mas a gente não pode ir para esses extremos, né? Mas se precaver, né? E procurar aqueles tratamentos precoces, né? De remédios, para que não venha a se agravar ao ponto de chegar a uma questão que nós estamos vendo hoje. Muitos irmãos, muitas pessoas chegando ao clímax dessa doença aí, que é o entubamento, né? Deus tenha misericórdia dessas pessoas e traga cura nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o profeta Jeremias faz promessas ali sobre, né, que às vezes, por exemplo, tem uma passagem bíblica que o rei procura a cura a Baal-zebub, lá em outras nações, e Deus manda ele dizer assim, ó, diga ao cidadão lá, que ele está procurando a cura nesses ídolos, mas eu quero dizer que ele não vai passar dessa não, que ele vai morrer dessa enfermidade, né? E o rei até perguntou o que era o aspecto, aí o informante disse, era fulano de tal, se vestia, então é o profeta Elias. Então muitas das vezes as nações, no caso os reis de Judá, confiavam mais nessa medicina do ocultismo ali, de recursos voltados para a questão da idolatria, e Deus não estava nesse negócio, né? Então, nós observando aqui no texto, em Jeremias 17, o versículo de número 14, diz a Bíblia, sara-me, Senhor, sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Mas o versículo que eu achei também, eu lendo hoje pela manhã, meditando aqui em 17, do 30, de Jeremias, Deus diz, restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, assim diz o Senhor, porque te chamam enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Então Deus prometia ao seu povo a cura, tanto espiritual como a cura física, né? Mas as pessoas estavam inclinadas a confiar nos deuses, a confiar no ocultismo, a confiar nas feitiçarias que poderiam trazer cura para elas. E elas sabiam que a cura estava no Deus de Israel, no Deus que é o Senhor que sara, o Senhor que cura. Glória a Deus. Mas vamos continuar assim dizendo, um segundo aspecto dessa questão da cura divina é sobre a prevenção de doenças. Prevenir, diz um provérbio popular, prevenir é melhor do que remediar. Isso aí vocês conhecem. Então, quando Deus
estimulava as pessoas a uma higienização, a uma vida, né? Tem uma parte da Bíblia lá que o povo tinha que ter uma pazinha, né? Porque não tinha banheiro, esses banheiros que nós temos hoje nas praças, que é chamado banheiro químico. Então era tudo deserto, então a pessoa tinha que fazer as suas necessidades fisiológicas e não deixar os excrementos expostos, né? Porque trariam doenças. Teria que enterrar. Então Deus cuidava, zelava pela higienização do ambiente, higienização das pessoas. Ele cuidava que as pessoas deveriam se prevenir de doenças infecciosas, como doenças transmitidas sexualmente, através de uma higienização, lá em Números, ou Levítico, capítulo de número 15. Também quando Deus falava sobre a questão da alimentação, não era nem um fato espiritual, era a questão de uma dieta mais saudável, né? As pessoas tinham o hábito de ingerir sangue. A gente sabe que comer sangue, né, não é muito saudável, não. Gordura, né? Sabemos que existe a gordura salutar, né? Isso aí a gente sabe. Mas a gordura demais, a gente sabe dos malefícios que ela traz para o coração, né? Para as veias, né? Mas são esses dois aspectos aqui que nós observamos, Deus tratando sobre a prevenção de doenças. Isso é bíblico, irmãos. Tem gente que, como eu falei, que espiritualiza. Não estou nem aí, eu vou fazer. Tem irmãos que dizem, eu vou comer à vontade, sem nenhuma, como é que diz? Nenhuma disciplina. Pelo menos eu vou morrer satisfeito. Quer dizer, espiritualiza muito uma coisa, esquece de cuidar da outra. Nós somos um ser tricotomo, né? Nós somos um ser integral, nós temos uma alma, temos que cuidar da nossa alma, temos que cuidar da nossa parte espiritual, mas temos que cuidar do nosso corpo, do nosso físico, porque se a gente estiver doente, como é que a gente vem para a igreja? Como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Não pode, né? Então, fechando aqui esse segundo ponto, lá eu vou dizer que o Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão, né? A questão não era mais, não muito a questão religiosa, mas era uma questão não somente de purificação espiritual, né? Mas uma questão de saúde pública. Deus preservava a saúde das pessoas, quando eles tinham que ter disciplina na alimentação, disciplina na questão da higienização, como nós vemos hoje, né? Essa questão da higienização está sendo muito batida, né? A gente vai no mercado agora, a gente tem que lavar as coisas que a gente traz, tem que bater os pés antes de entrar em casa, deixar a chinela lá fora, o sapato. Tem alguns irmãos que não observam mais isso, não. As igrejas foram colocadas, né, aquele tapetezinho com água sanitária, e aí por diante. Vamos seguir avante. Nós estamos falando sobre a cura divina na Bíblia, falando sobre a saúde pública do Antigo Testamento, a prevenção dessas doenças. O terceiro aspecto aqui dessa cura divina é que o Novo Testamento fala das curas de Jesus. Jesus curou, como é o tema da lição. Jesus cura ainda hoje. Irmãos, aqui diz o texto, né, que, por exemplo, havia muita gente doente na época de Jesus. Você sabe que a medicina, né, ela trouxe muitos benefícios, né? As pessoas morriam de... Eu estava lendo um autor, um livro muito, muito bom, um livro sobre... Ele era um inglês, né? Nasceu em 1903, e diz lá a biografia dele que ele morreu em 1950 de tuberculose. Ele morreu mais novo do que eu, né? Só tinha 47 anos. Mas ele escreveu um livro lá em 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial, chamado A Revolução dos Bichos. Muito bom esse livro, viu? E em 1949 ele escreveu outro chamado 1984, que era um livro bem profético. Eu não vou começar a ler, mas esse autor morreu novo, as pessoas morriam novas, com tuberculose, que não tinham tratamento. E no tempo de Jesus é que muita gente doente, muitos enfermos. Se você for acompanhar o texto de Mateus 4, versículo 23, os irmãos
que estão, se puderem acompanhar, né? Senão vão ter que ouvir mesmo. Mateus 4, 23, diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24, a fama de Jesus correu por toda a Síria e trazia-lhes os doentes, né? Os que padeciam de várias enfermidades, tormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. E Jesus curava. Aí diz a palavra que seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Percebam aí, muita gente doente. E Jesus curava essas pessoas. Então o texto está bem claro, né? Que o nosso Senhor, Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para libertar o homem do jugo do pecado, né? Da condenação eterna. Mas Ele percebeu a miséria dos homens. Ele via as pessoas enfermas e Ele sentia íntima compaixão. E aí, através dessa compaixão, Ele operou muitos milagres e prodígios e maravilhas. Porque Ele se compadecia dos doentes. Ele tinha íntima compaixão dos enfermos. Então, essa compaixão, fechando aqui, era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo. A promessa da cura divina continua valendo, né? Jesus disse: ide por todo o mundo, né? E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, irmão, essa palavra é válida até hoje. Jesus cura hoje, Ele cura. Glória a Deus. Então, se você mesmo está com um problema de enfermidade, você dobra o seu joelho lá, você coloca a mão sobre o seu corpo e você ora com fé e pede a Deus. Certamente Deus é poderoso para curar, porque Jesus cura hoje. Glória a Deus. Diz o texto: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Vamos para a segunda parte dessa mensagem, que é: conceituamos a cura divina na Bíblia. Demos exemplo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ainda tem o livro de Atos, né? O livro de Atos tem uma ministração de cura lá, a cura de muitas pessoas enfermas, paralíticos, pessoas que estavam jazendo numa cama há 8 anos. Nós temos um homem que está numa ilha com infecção intestinal tremenda, febre, e quando Paulo foi salvo de uma embarcação que estava ali, né, um naufrágio, chegou na ilha, ajuntaram-se uma fogueira, Paulo orou pelo homem que estava com a infecção e certamente aquele homem foi curado. Então, irmãos, há muitos casos hoje de pessoas que foram enfermas e que Jesus, através do poder da oração, cura ainda hoje. Glória a Deus. Há casos em que Ele não cura. Aí é uma questão da soberania de Deus, né? Ele faz o que Ele quer, né? Mas que nós nunca podemos perder essa questão. Irmão, vamos orar para Jesus curar. Se Ele curar, Deus é glorificado, né? Como diz um hino. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele certamente perdoa e Ele sara todas as nossas enfermidades. Segunda parte da mensagem fala sobre a cura divina como parte da salvação. Aqui nós vamos entrar nesse aspecto do livro de Isaías, que foi a leitura, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, a salvação está associado com a cura. Eles andam juntos, certo? Nós vamos falar sobre salvação. Qual a ideia que nós temos sobre salvação? Na semana passada, não sei se o Francisco, o irmão, também falou sobre essa questão da salvação do pecador, né? Mas em termos bem claros, a salvação, o que seria salvação para nós hoje? É você estar, alguns vão dizer assim, salvação é quando eu estou
cheio de dívida e eu me consigo me salvar das dívidas pagando tudo. É um resgate. Por exemplo, resgate e livramento da escravidão. Ele fala aqui, né? A salvação. Livramento da fome, escravidão. Livramento da espada. Você tá numa linha, num bairro perigoso, de repente, bala para lá, bala para cá, e você se vê situação, que teve muitas pessoas que morreram nesses tiroteios, mas Deus lhe dá o livramento. É uma espécie de salvação, viu, irmãos? Livramento de morte, né? Livramento de assalto, livramento também de doenças, de enfermidades. Então, mas a salvação do ponto de vista espiritual é o livramento da condenação eterna, é o livramento do poder da maldição do pecado, é a restituição ao ser humano da verdadeira comunhão com Deus. Porque enquanto o homem não tem comunhão com Deus, ele se encontra perdido, cego e desviado, mas quando ele se reabilita com Cristo, ele tem comunhão com Deus, então ele começa a experimentar, como diz João 5,24, já tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mas já usufrui da vida eterna. Claro que ele tem que vigiar, ele tem que esperar em Deus. Então, mas Deus propõe essa salvação para todas as pessoas, mas nem todos são salvos. E as condições para você ser salvo, quais são elas? É preciso ter a fé e o que mais? O arrependimento dos seus pecados. Certo? Então, sem essa fé e o arrependimento, você não pode usufruir da salvação. Então, Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos? Deus quer. Mas nem todos querem se arrepender, nem todos querem essa salvação. Pessoas querem desfrutar o mundo, né? Desfrutar os prazeres, desfrutar as práticas prazerosas do pecado. Quando se fala em salvação, aceitar Cristo e se arrepender, aí ele diz, não, eu já tenho a minha religião. Misericórdia. Vamos correr, gente. Segundo tópico, nós estamos falando sobre a cura divina como parte da salvação. Então a salvação, já definimos o que é a salvação, o que tem que, como alcançar a salvação, mas a cura divina, diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós temos um livro, né, que define a doutrina bíblica, o que a Assembleia de Deus crê. Em relação à cura divina, ela crê que é um ato da soberania, é soberania. Deus está obrigado a curar. Não, se Deus não curar o irmão ali, Deus não é Deus. Não, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, por graça e misericórdia. Certo? É um ato da soberania, graça, misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo, restaura física, emocionalmente, muita gente doente emocionalmente, né? Aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, certo? Então o Espírito Santo ungiu a Jesus com o poder para curar todos os oprimidos do diabo. Lá em Lucas 4, né, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, e como Deus quer ungir aos seus discípulos para orar pelos enfermos, e os discípulos terem íntima compaixão, e eles serem curados em nome de Jesus. Então, irmãos, tem uma tendência natural, né? A gente corre logo para o médico, né, para ver se a gente tem a cura daquela doença. Isso é natural do ser humano. Mas o importante é você também orar a Deus pela cura da sua enfermidade, né? Aquela doença que você está atravessando. Então, não é que seja errado você ir a uma consulta médica. Não desprezemos, como nós falamos, a medicina. Tá ok? Mas nós precisamos buscar a Cristo, buscar a cura, porque Ele pode curar. Estamos enfrentando uma doença aí, que tem levado muitos entes queridos, né, muitas pessoas conhecidas nossas, isso nos pesa muito o coração, e como bem falou o nosso pastor numa reunião, isso tem gerado medo mesmo nas pessoas, viu?
As pessoas têm medo. De repente nós estamos bonzinhos. A gente sabe que morreu um irmão bem novo, a gente, parece que eu estou com falta de ar. Sabia disso? A gente cria uma doença psicologicamente, a gente tem todos os sintomas da doença, dá logo falta de ar. Mas isso é psicológico. Você está bonzinho. Se for medir aquele negócio lá do dedo que mede a sua saturação da respiração, está 100%. Mas você está achando que está com falta de ar, psicologicamente. Então, é claro que a doença provoca isso. Mas você, devido a essa pressão psicológica, você acaba adoecendo antes de adoecer. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça para vencermos o medo. Quem não tem medo? Se você disser que nós não temos medo, nós temos medo mesmo. Mas Deus falou para nós 365 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas. Glória a Deus. Então, segue avante que nós temos que enfrentar, mas com todo o cuidado necessário e oração, né? Aqui nós temos um exemplo de discípulo chamado Lucas, que era um médico, que era um historiador, certo? A Bíblia fala sobre você orar pelos enfermos através da oração do óleo da unção. A oração da fé é poderosa para curar os enfermos, certo? Está escrita em Tiago 5, 14 e 15. A ministração através do óleo da unção. Então, a gente não está desprezando nenhuma coisa nem outra, mas sobretudo ressaltando a cura divina através do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar os enfermos, né? Os irmãos contam sempre testemunhos, né? Assim, pessoal, né? Eu já li um livro que o autor, ele foi um pastor que ele sofreu de uma enfermidade. E ele disse que ele mesmo teve a experiência dele mesmo, orando por ele mesmo, e Deus curou ele, né? Muito bom essa questão de você... né? Eu lembro-me, no ano de maio do ano de 2020, eu senti uns sintomas. Eu fui logo com um remédio aí, mas antes de tomar o remédio eu orava. Jesus, esse remédio aqui é para combater aqui o mal que está no seu início, mas eu creio que tu és poderoso para repreender todo o mal que se aloja inicialmente na garganta, né? A gente sabe disso, né? Na garganta, os poucos primeiros dias. Aí se você não, né? Sei que tem gente que tem negacionismo de todos os lados. Tem negacionismo de um lado e tem negacionismo de outro lado. Mas a gente tem que usar todos os recursos que a medicina oferece, não desprezar. Tá certo? A salvação e a cura. Um terceiro aspecto aqui sobre a cura divina como parte da salvação. A obra de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, irmãos, resultou exatamente nessa redenção do ser humano. E alcança também o corpo, porque diz o texto que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Glória a Deus. Isaías 53, 4. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam junto. Andam junto. Eu te cura e salvação caminham junto. A cura espiritual, claro que tem pessoas, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos, né? Não é assim? Vai ao sacerdote, porque o sacerdote era como uma espécie de médico. Depois que os 10 foram curados, receberam o diagnóstico do sacerdote: vocês estão curados, você não tem mais lepra não. Aí um deles voltou e 9 foram embora. Não é assim? Tem pessoas que buscam a salvação em Jesus, aí quando recebe a cura divina, aí vão embora, não querem nem saber mais de Deus. Tem uns que os irmãos oram e eles atribuem a cura aos ídolos. E diz que não é Jesus que está curando, é os ídolos. Aí, misericórdia, né? Mas o mais importante, que a cura física, a pessoa pode ser curada, mas ela pode adoecer de novo. Mas a cura espiritual é o pacote completo, certo? Então, a morte de Cristo resultou na salvação do perdido pecador e trouxe benefício para a cura física do corpo. Mas a cura espiritual, irmão,
geralmente precede essa cura física, porque quando os novos não voltaram, só um voltou, que foi o que Jesus disse: a tua fé te curou, te salvou, vá em paz, você agora está curado. Glória a Deus, foi salvo, teve uma experiência com Deus, porque diz a Bíblia que Deus é que sara todas as nossas enfermidades, né? O paralítico Cafarnaum, nós temos exemplo disso, e aí por diante, né? Temos vários exemplos de cura divina no Novo Testamento, mas ele dá um quarto aspecto aqui dessa mensagem sobre a cura divina como parte da salvação, baseado no livro de Isaías 53, versículo 3 ao 4, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si, né? O ministério de Jesus foi um ministério de cura. E diz o texto: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é a cura física, isso mesmo, está muito claro que a cura, Jesus trouxe ele veio equacionar o problema espiritual do homem e veio também trazer a cura, não assim, né? Porque Jesus não curou todo mundo não, né? O tanque de Betesda tinha muita gente doente, mas só tinha um homem com 38 anos que ele curou, é verdade? E os outros? Às vezes as pessoas culpam Deus pelas desgraças do mundo. Deus não tem culpa das desgraças do mundo, não. O que se queixa o homem? Se queixa dos seus pecados. Eu sei que o tempo já está bem, mas a cura, a doença, ela vem indiretamente do pecado original. Quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Então tem questões que Deus manifesta a sua glória curando. Já outros, muitos servos de Deus morreram sem serem curados, mas isso não diminui o potencial divino. Ele cura sim, pela vontade de Deus, pela fé em Jesus, pela compaixão de Deus, pela graça, pelo seu poder absoluto, soberano, ele cura todo aquele. A mulher tocou na orla dele e foi curada, de 12 anos de uma enfermidade, né? Então, irmãos, Isaías, ele trata tanto da questão material, né, a questão espiritual, como material. Mas eu quero finalizar o terceiro aspecto da mensagem, falando sobre a cura divina e os desafios atuais, certo? Aqui nós temos muito desafio na vida de hoje, né? Hoje nós estamos, a própria medicina se vê diante de um desafio que ela não está conseguindo, assim, né? Já conseguimos algumas vacinas, mas é uns problemas tão difíceis que a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão pestes. Então há muitas doenças já conseguiram controlar, através da vacina, de uma medicação, mas já tem novas doenças que a medicina vai se levantar para novos desafios. Então as doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Isso dói muito, né? A pessoa ficar acamado, adoecido. São consequências, como eu falei, direta ou indireta do pecado. Porque se não existisse pecado, não tinha enfermidade, certo? Como eu falei, nem ele pecou, nem os seus pais, mas indiretamente, os originais, os representantes legais da humanidade, trouxeram um legado de desobediência que alcançou as gerações humanas, e a enfermidade é uma consequência indireta do pecado original. Primeiro pecado, né? Então, mas tem doenças que são direto do pecado da pessoa. Quando Jesus curou aquele homem, 38 anos, paralítico de Betesda, que foi que ele disse? Vai, não peques mais para que não te suceda algo pior. Existem doenças causadas pela própria, como eu falei, né? A pessoa tem uma má alimentação, não
cuida da questão da higienização, desse tratamento, dessa questão de você se precaver, a pessoa adoece. Então, meus irmãos, eu vou andar aqui mais um pouco, né? Nós falamos sobre o terceiro tópico aqui, a cura divina e os desafios atuais. Falando sobre essas doenças, né? Doenças, a origem das doenças, né? De onde vêm as doenças, direto e indiretamente do pecado, né? Nós temos doenças altamente transmissíveis, né? Como o caso da Bíblia, que era aquela doença que a pessoa se isolava, como era o nome que eu falei aqui? Lepra, uma doença contagiosa. Né? Já nos dias atuais, nós já temos os recursos para o tratamento. Já naquela época, já era menos desenvolvido. Mas o segundo ponto da mensagem, do tópico sobre a cura divina, os desafios atuais, vamos falar sobre as enfermidades entre os crentes. Irmãos, aceitei a Jesus, agora eu estou salvo, estou liberto. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então eu estou livre de toda doença. Isso é verdade, essa afirmativa? Não. Nós até falamos aqui, né? Que tem umas pessoas que se utilizam do momento e criam algumas mensagens para ganhar ibope. Uma das mensagens era, irmão Carlinhos, fique na sua casa. Dentro de casa, o anjo da morte vai passar e você vai estar livre. Isso tem alguma ligação com o contexto atual? Teve alguma ligação? Teve não, irmão. Teve, né, familiares que foram atingidos, que eram da igreja e tudo. Independente de igreja, independente de religião, independente até de idade. Muitas pessoas foram atingidas, estão sendo atingidas. Ou ricos ou pobres, condição social. O negócio é sério. Aqui nós temos exemplo, né, como eu falei, do próprio Timóteo, que tem um problema no estômago. Paulo tinha uma enfermidade. A enfermidade de Paulo era um problema ele tinha nos olhos, alguém disse, mas o espinho na carne, eu acredito que era uma questão de perseguição espiritual. Porque onde ele proclamava a palavra, tinha um enviado do diabo que vinha lá para inflamar as pessoas e se levantar contra ele. Né? Esse é o meu ponto de vista, né? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam diferente, mas todos esses homens, próprio deu exemplo agora no Velho Testamento, Eliseu era um homem tão cheio do Espírito, mas ele morreu de uma doença, né? A Bíblia diz que ele chegou a ressuscitar um morto, mas ele era um ser humano que estava sujeito às deficiências dessa vida, às doenças deste mundo, certo? Glória a Deus. Esse aqui eu não vou falar muito não, viu? Então, ele dá um exemplo aqui de uma pessoa que estava enferma em Mileto, Trófimo, 2 Timóteo 4:20, né? Em Gálatas 4:13 ao 15, ele dá exemplo de uma doença que ele tinha na vista, né? Paulo. Então, muitos casos de pessoas cristãs enfermas. Então, não podemos confundir outra coisa muito interessante. Muitas pessoas estão confundindo a doença com possessão maligna. Tem problemas psicológicos que as pessoas têm que se tratar com os remédios mesmo. Mas tem pessoas que espiritualizam tudo. É demônio. Fulano tem que ser expulso. Mas nem todo caso é espírito. Às vezes as pessoas têm que passar por uma questão médica. Então nós não vamos confundir essa questão entre doença com possessão maligna. A possessão maligna é quando a pessoa é dominada por um espírito. E a Bíblia diz lá em Lucas 13 que uma mulher, ela era judia, participava da sinagoga lá da sua cidade, mas 18 anos o inimigo flechou ela com uma seta maligna de enfermidade. Ela não era possessa. Perceberam a passagem? Não era possessa. Mas ela foi atingida por uma doença de origem espiritual. Maligno, quer dizer, uma enfermidade física, mas que o inimigo lançou sobre aquela mulher e ela ficou com a sua
encurvada, um problema na coluna, né? Jesus chegou naquela sinagoga, tocou na sua vida e ela restaurou a sua situação, ela foi curada. Glória a Deus. Então, naquele caso, Jesus disse: essa enfermidade, o inimigo mantinha ela, manietava ela durante esses 18 anos. Uma enfermidade que tem doenças que a pessoa vai no médico, o médico passa uma porção de remédio e não cura não. A pessoa fica doente. Sabia disso? Tem pessoas, porque, vou falar isso aqui, mas é isso mesmo, né? Assim, os paliativos, como é que eu posso dizer? Os remédios, eles são bons, trazem cura, mas os remédios têm os seus efeitos colaterais. Está lá na bula, todos eles têm os seus efeitos colaterais. Até falei na semana, falei que no ano passado a minha menina tomou um remédio para vômito, e lá, ainda bem que Deus iluminou a minha mulher, e ela leu, e tinha um negócio que a menina começou a perder o controle dos movimentos do corpo. Eu disse: meu Deus do céu, fiquei atribulado. Aí até a médica lá olhou, consultou outro médico, aí o médico deu aplicou lá um remédio que aniquilasse lá o efeito do que já estava no organismo dela, né? E finalmente ela ficou boa. Pedi oração que os irmãos, né? Viu, Carlos? Mas eu quero confessar com os irmãos que no meio daquela minha aflição, né? Até cantei aquele hino, mas lá no hospital, lá teve um irmão que fez uma oração para mim no WhatsApp. O irmão não esqueci o nome dele aqui, é o irmão Joabe. Irmãos, a oração dele foi também muito importante, né? Que eu, mesmo mas você ora, mas você recebe apoio de oração, né? Eu sei que eu estava me enxugando as minhas lágrimas naquele hospital, e o pessoal olhando para mim, os olhos todos lacrimejando, mas enfim, Deus, através ali de uma medicação, aquela menina foi restaurada, né? Mas, como nós estamos falando, né? Existem pessoas que estão doentes espirituais, atingidas espiritualmente, e elas estão se consultando, tomando remédio, e o remédio não está funcionando, e ela está tendo outras consequências por causa de uma medicação que ela não está precisando. Porque se você tomar, os próprios médicos orientam a você não se automedicar, e nem você pegar um remédio que você não está nem doente. Tem gente que, como eu falei, não está doente, mas inventa que está doente. Aí quer tomar um remédio. Não precisa para tomar remédio. Remédio só é o último caso, se estiver doente. Então, doenças espirituais tem que ser tratada com oração. Em nome de Jesus, Ele cura. Diz aqui, o Senhor Jesus ainda cura hoje. Glória a Deus. Então nós vamos, nessa manhã, fazer uma oração pelos enfermos, né? Glória a Deus. Isso aqui eu não posso falar, não. Depois a gente explica isso aí, viu? Amém? Vamos orar, os irmãos que estão se tiver alguém escutando essa mensagem, né? Nessa manhã, os irmãos que estão aqui, dessa equipe aqui que faz parte desse culto da Escola Bíblica Dominical online, né? Vamos orar, né? Vamos orar pela consolação da família que está enlutada, né? Do pastor Carlos Otávio. Teve um irmão que a irmã me contou no grupo, né? Que a mãe dele estava entubada, morreu, mas ele estava entubado e ele voltou, né? Ele está se recuperando. O pastor Ademar, do Terço Central, também está enfermo. O nosso presbítero, o irmão, esqueci o nome dele agora aqui, está em casa já recuperado, né? O irmão Aloísio, né? Tem o irmão da irmã Lucineide, que está também com essa enfermidade, o sobrinho dela, né? Elas pediram oração, a irmã da irmã Carla. É bom que os irmãos no grupo coloquem o nome das pessoas, né? A gente orar especificamente pelo nome da pessoa. Oração pelo nosso irmão Sidney, que está, né,
enfermidade, não do Covid-19, mas uma enfermidade. Como é que está o pastor Daniel lá da Paraíba? Mas está entubado ainda. Meu Deus do céu. Também na Paraíba. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. E à noite nós estaremos, a partir de 17 horas, né, nosso culto online. Eu já escalei a equipe aí, os irmãos. Hoje a irmã Raimunda não pôde vir, porque ela disse que a chuva bloqueou ela lá na casa dela. Eu quase não chegava aqui, né? Mas oramos, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradeço por essa lição, uma lição muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento de pandemia. Ó Deus, que o Senhor venha trazer cura física sobre as pessoas que estão infectadas. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o nome da irmã Carla. Ela não colocou o nome dela, mas visita aquela irmã em Cristo para que ela seja curada. O Aurélio, o Admilton, da Vila Betânia, que em nome de Jesus, que o Senhor visite-os para que eles sejam curados. Apresentamos aqui o irmão Sidney, a esposa Iana, o Samuel, a Isabel, Senhor, para que eles recebam aquela família, a proteção divina, em nome de Jesus, de que todo o mal seja repreendido contra aquela família, em nome de Jesus, e que o Senhor traga cura sobre aquele homem, e que todo o laço do passarinheiro seja quebrado, em nome de Jesus, e que toda seta maligna seja repreendida, dizimada, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa manhã, Pai. Oh Deus, quantos enfermos, Pai. O irmão falou aí dos pastores que estão entubados ali na Paraíba. Pastor Daniel, Deus tem misericórdia. Senhor, consola a família daqueles que estão enlutados, Senhor, a família do pastor que faleceu nessa manhã. Consola os familiares, abençoa a igreja do Tempo Central, nosso ministério. Abençoa a congregação aqui, Pai, do Alto da Paz, os irmãos que estão na escuta aí, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor visite a cada um nesta manhã, e que em nome de Jesus toda doença seja repreendida, que o Senhor repreenda, Senhor, a virose, repreenda todo o mal, o Deus traga cura, Senhor, sobre os lares, sobre as famílias. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor proteja os irmãos, para que os irmãos possam se precaver, se prevenir, e que nós possamos neste domingo, Senhor, estarmos sob a Tua direção. Abençoa o culto à noite, culto online, os irmãos que possam estar atenados, ouvindo, e que o Senhor venha abençoar essa igreja, esse ministério, aqui na cidade de Fortaleza, todo o estado do Ceará. Visita os leitos de hospitais, visita as UPAs, visita, Senhor, aqueles hospitais que estão, Senhor, lotados, Senhor, de pessoas enfermas, que o Senhor mostre ali, sopra o Teu vento e tira aquela doença, tira aquele mal, tira aquela enfermidade e traga cura sobre aquelas pessoas. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos vão dizer amém, amém. Bom dia, a paz de Cristo para todos.